Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje falar um pouquinho sobre Ezequiel, o livro de Ezequiel, que é um outro livro profético, como falado nos vídeos anteriores, tanto Daniel quanto Apocalipse. Vou falar um pouquinho da relação dele com os outros livros, proféticos, principalmente o final do livro de Ezequiel, o capítulo 19 e o capítulo 20. Ezequiel, na verdade, o ministério dele foi mais ou menos entre 593 e 573 a.C., como citado no livro anterior. Ele coexistiu, ele foi contemporâneo de Daniel, ali 4 anos antes de começar o exílio babilônico, que na verdade o rei Nabucodonosor dominou Judá, e os judeus eles foram para ficar exilados no exílio babilônico. Então, na verdade, a pregação dele é voltado para o povo judeu que estava em exílio, Então, começando 4, 7 anos antes do exílio, da destruição de Jerusalém, a pregação dele, até 14 anos depois, com o final ali do reinado do rei Joaquim, e depois começando o reinado de Nabucodonosor. A preparação para o início do ministério dele, Deus comunicou com ele repetidamente, que interessante, informações importantes sobre a audiência que Ezequiel ia se comunicar, falando que eles eram rebeldes, obstinados, quer dizer teimosos, e endurecidos, e fazendo uma contrarreferência com o livro de Êxodos, quando o Moisés, no caso, quando fala sobre quando fala sobre o faraó, ele escreve igualzinho, que ele é obstinado e teimoso e coração endurecido também. A relação, como eu falei para vocês, do livro de Apocalipse, que João que escreve, ele fala sobre a restauração da consumação do reino de Deus, que é Apocalipse no capítulo 21, versículo 2, falando sobre a Nova Jerusalém, que é o centro espiritual do reinado eterno de Deus, fazendo essa correlação, como eu falei para vocês, contra a referência do livro de Êxodos, falando sobre os ancestrais também, Êxodos 32, capítulo 1 a 12, E o desafio muito desse livro, que eu anotei aqui como importante para falar para vocês, é que isso é muito contestável, Fala sobre Gog e Magog, que é uma profecia futura. Tem gente que fala que é a atual Rússia, E a questão do novo templo, do capítulo 40 a 48. Então, falando sobre Gog e Magog, que é 38 a 39, e a questão da construção do novo templo, que é 40 a 48. Então, a gente precisa tomar cuidado na hora de analisar esses ensinos apocalípticos, olhar de uma forma mais abrangente, no significado amplo, e tomar conclusões precipitadas. Então, eu falei aqui da importância do capítulo 38 e 39, principalmente, falando sobre a correlação da escrita apocalíptica, correlacionando Isaías, Daniel, Zacarias e Apocalipse, E as pessoas ficam especulando até na internet, falando quando essas profecias serão cumpridas, por quem, falando sobre o anticristo. Então a gente toma muito cuidado com isso aí. Então o contexto macro desse livro, fala sobre o ensinamento que a glória de Deus é revelada, agindo poderosamente contra qualquer oposição no futuro, da parte apocalíptica. Eu fiz uma divisão para falar para vocês aqui do livro em 12 partes, mas eu queria citar Romanos para vocês, Romanos capítulo 3, 23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, que foi o que aconteceu com o povo judeu agora, que o reinado foi destituído, eles foram exilados, Então, resumindo, em 12 partes desse livro, a primeira parte, capítulo 1 ao terceiro capítulo, é a visão inaugural, do versículo 16 do capítulo 3. Depois, no capítulo 8, fala sobre a visão do templo, Depois, no capítulo 20, versículo 1 a 2, perspectiva negativa da história de Israel, Depois, aqui no capítulo 24, no primeiro versículo, o início do cerco. No capítulo 26, a profecia contra Tiro. Depois, no capítulo 29, versículo 17, Egito como desposo para Nabucodonosor, No capítulo 30, versículo 20,
profecia contra o faraó, aí na sequência o lamento de faraó e depois no capítulo 32 também o enterro do faraó. No capítulo 33 a chegada do primeiro fugitivo e no final aqui, ó, visão, no capítulo 40, visão de um novo centro espiritual, como eu falei para vocês, da Nova Jerusalém. Então, na verdade, o que Deus queria, né? O que Yahvé queria? Yahvé queria justificar sua glória, tá? E seu caráter de santidade em seu nome, né? Enquanto interage com seu povo, né? Nesse contexto desse livro. Pessoal, espero que tenha sido bem claro, tá? Bem sucinto, que tenha ficado confuso. Qualquer dúvida é só perguntar nos comentários. Obrigado, eu estou à disposição. Até a próxima.